Irmãos, irmãs em Cristo presentes na nossa Sé Catedral, irmãos, irmãs em Cristo que nos acompanham através dos meios de comunicação. Temos uma grande graça hoje que é começar a novena em preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. E a liturgia de hoje nos presenteia com um belíssimo evangelho, um detalhe do evangelho de ontem que nos diz sobre o bom pastor. E a primeira leitura que nós acabamos de ouvir nos conta um dos momentos mais importantes da história da igreja. Como nós somos católicos, como nós amamos a Cristo, como nós amamos a igreja, eu penso que quanto mais nós conhecemos a igreja, mais nós vamos entendê-la, mais nós vamos amá-la, mais nós vamos defendê-la. No começo da história da igreja havia um grande conflito de ideias e um grande problema de identidade. Como deveria ser a igreja que estava nascendo? A igreja deveria ser uma instituição totalmente diferente dos judeus, ou a igreja deveria ser uma continuação daquilo que era costume dos judeus? Jesus não tinha sido muito claro em relação a isso. Mesmo que ele tinha falado e tinha sido claro, os apóstolos não tinham entendido. Os judeus naquela época, eles tinham costumes muito rigorosos. Para aquelas que eram mães e tinham um menino, na primeira semana de vida do menino, as mães deveriam levar o menino ao templo para o menino ser circuncidado. Era um costume. Havia uma lista de alimentos que as pessoas não podiam se alimentar em toda a Sagrada Escritura. Um dos alimentos, por exemplo, era a carne de porco. Existia uma lei no Pentateuco que dizia que nos 3 primeiros anos do fruto de uma árvore, ninguém poderia se alimentar daquele fruto. Imagina que dificuldade você tendo um fruto na sua mão, perguntando, será que está nos 3 primeiros anos? Será que eu posso me alimentar ou não? No sábado as pessoas não podiam nem acender fogo em casa. Era assim a tradição. Então os cristãos começaram a ter muitas dificuldades. Como que nós devemos seguir? Devemos manter essa tradição que os judeus tinham? Ou devemos seguir um caminho totalmente diferente? Então a primeira leitura diz assim, São Pedro, ele estava em um território pagão, ele teve um sonho. E nesse sonho Deus dizia assim para ele, Pedro, mata e come. Não estava mandando matar ninguém não era uma pessoa não, era um animal que era considerado impuro, possivelmente era um porco. E Pedro disse assim, jamais, na minha boca nunca entrou carne impura, e não vai ser agora que vai entrar. Então o anjo disse a São Pedro, não chame de impuro aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus considera como puro. Naquele momento acontecia como um divisor de águas, naquele momento acontecia como um marco na história da igreja. A pureza para nós que somos cristãos não está tanto nas coisas externas, mas está dentro do nosso coração. O que adianta uma pessoa falar bonito? O que adianta uma pessoa se vestir com roupas belas? O que adianta uma pessoa ser benquista por todo mundo, se o coração desta pessoa está cheio de ódio, de malícia, de rancor, de julgamento? Vocês já viram alguma vez na vida pão bolorento ou pão embolorado? O pão embolorado, ele é bonito por dentro, ele é bonito por fora, mas por dentro ele é terrível. Nós que somos cristãos, nós não podemos ser como pão embolorado ou pão bolorento. Nós devemos ser bonitos por dentro e por fora. O que realmente faz uma pessoa ser agradável a Deus não é tanto aquilo que ela come, aquilo que ela bebe, por mais que isso seja importante, mas é como está o nosso coração. Naquele momento a igreja ela tomava um rumo e a igreja se tornava uma comunidade inclusiva. O que significa ser uma comunidade inclusiva? Jesus criava a sua igreja para ser uma comunidade para todo mundo, para todos virem.
Por isso vocês vão perceber a igreja na sua sabedoria. A igreja diz que inúmeras pessoas estão no céu. Nós não temos os nossos santos. Existem mais de 33 mil pessoas que foram canonizadas, que são declaradas santas pela igreja. A igreja diz que inúmeras pessoas estão no céu, mas a igreja nunca diz o nome de nenhuma pessoa que está no inferno. A igreja sempre diz: o inferno existe, possivelmente existe alguém lá, mas a igreja nunca diz ninguém que está no inferno. O que o padre quer dizer com isso? Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, nós que temos a graça de estar aqui hoje na igreja, Deus nos convida a ajudarmos as pessoas a se salvarem e não a condená-las. Nós não podemos condenar as pessoas. Com que facilidade que nós condenamos. Ah, esse é adúltero. Ah, esse é fofoqueiro. Ah, este não vem na igreja. Ah, este bebe demais. Ah, este usa roupa desta forma. Claro que nós temos essa tendência. Parece que quando nós vemos algo que nos desagrada, parece que a boca já vai abrindo, já dá vontade de falar. Alguns dizem assim: padre, eu não gosto de fofoca, é apenas uma partilha, padre, porque se eu não desabafar eu fico doido, fico doente. Não, é fofoca mesmo. A nossa missão como cristão é ajudar na salvação das pessoas e não condená-las. Todos nós conhecemos pessoas que nós amamos, que infelizmente não vêm à igreja. Poucos dias atrás o padre participava de um almoço com amigos, com pessoas próximas, e eu ouvia pessoas dizendo que elas não vinham à igreja. E a história é praticamente a mesma. As pessoas deixam de vir à igreja, não é porque elas tiveram problema com Deus. Não é porque elas tiveram problema com a fé, não é porque elas tiveram problemas com a Bíblia. E aqui eu digo isso agora morrendo de vergonha, eu digo triste, porque em um momento da história talvez elas tiveram problemas com um padre, ou problemas com pessoas que eram da liderança da igreja, ou pessoas que estavam sempre na igreja e não acolheram bem, e julgaram, e criticaram, e excluíram, e maltrataram, e condenaram. Queridos irmãos e irmãs, deve entristecer o nosso coração quando alguém deixa a igreja. Deve entristecer o nosso coração quando alguém sai da igreja. Por isso essa é a nossa missão: acolha, acolha, ame, trate bem. E o padre encerra dizendo assim, principalmente aqueles que são pais: respeite a liberdade e o processo de cada um. Filho de ninguém, nem irmão, nem pai, nem mãe, nem melhor amigo, é propriedade nossa. Peça, eduque, ensine, mas nunca obrigue alguém a acreditar em Deus. Nunca obrigue uma pessoa a ter fé. Que Deus nos ajude muito, aquilo que nós falamos, transparecer nas nossas atitudes. Que Deus nos ajude a sermos como os pastorinhos de Fátima. Os pastorinhos de Fátima não eram tão educados, não eram tão reconhecidos pela sociedade, mas eles tinham o coração puro. Peçamos nestes dias que nós nos preparamos para a festa de Nossa Senhora de Fátima, que Deus purifique o nosso coração. O nosso coração é como uma casa. Dê um presente a você mesmo, dê um presente a você mesmo, jogue fora todo tipo de mágoa, todo tipo de rancor, todo tipo de decepção. Existem pessoas que estão sofrendo até hoje por uma decepção que tiveram há 15 anos atrás. A pessoa que fez nem lembra mais. A pessoa nem está no nosso meio mais. O seu coração é o que você tem de mais sagrado no mundo. Guarde no seu coração apenas coisas boas.
Lugar de lixo é no lixo. Limpe, deite fora e esqueça as coisas que não foram boas na sua vida. 9 dias, Nossa Senhora está dando para você, para o Senhor, para a Senhora e para mim, para limpar o nosso coração, para começar uma vida nova e para nos tornarmos o que Deus merece, uma pessoa melhor. Em silêncio rezemos, em silêncio peçamos a intercessão e a ajuda da nossa Mãe que está no céu e dos pastorinhos de Fátima.